Tudo bem? Estamos aqui na Estilo 5.0 mais, falando sobre entretenimento. Conversamos da última vez sobre planejamento via cruzeiros, né, de navio, e eu falei de uma outra vertente, né, que tem, para mim, as mesmas vantagens que a viagem de navio por mar, que são os cruzeiros de rio. E até agora, na verdade, foi uma experiência única para nós, né? Nós fizemos um só e foi única também no sentido de que foi maravilhoso, né? Antes de falar do barco de Rio, das cidades que a gente viu, vamos começar por onde a gente iniciou. Nós escolhemos um cruzeiro de Rio para testar e começar de 7 noites, se eu não me engano. Começando em Amsterdã, passando por várias cidades na Alemanha, Colônia, Rudesheim, de onde fomos também para Heidelberg, passamos por Colmar, na França, acabamos na Suíça, em Basel, mas vamos começar, como a gente falei na última vez, a gente sempre mescla, né? Eu faço um pouco de viagem por terra, a gente pega carro, conhece alguns lugares e depois acaba embarcando. Depois a gente faz outra parte por terra que eu conto depois. Mas vamos lá, a gente começou por Amsterdã, né? Que na verdade vem, a origem do nome é de represa do rio Amstel. Ela é conhecida também como a Veneza do Norte, por todos os seus canais. Apesar de eu achar que nesse ponto o Bruges, na Bélgica, é muito mais bucólico, né? Mas Amsterdã é uma cidade de conto de fadas. Ela é hoje muito conhecida, todo mundo fala muito da Red Lights, ou seja, né, o bairro, né, de prostituição que existe lá, que realmente tem a fama, ele é pitoresco, falam muito dos coffee shops, né, onde o pessoal experimenta alguns outros tipos de iguaria, mas eu acho que ela é muito mais do que isso. Então eu começo dando a dica do hotel onde a gente ficou, que é um hotel chamado Conservatório. Um hotel maravilhoso, realmente situado no antigo Conservatório de Música, em que ele mescla em todos os seus móveis, na sua estrutura tecnológica, no design em ferro, uma parte moderna, com toda aquela estrutura mais antiga do Conservatório de Música, datado de sei lá quantos anos atrás, né, e com várias alusões à parte musical, desde um imenso lustre, né, com violino, é extremamente de bom gosto, com quartos de todos os tipos de preços variados, uma comida maravilhosa, e ele fica situado bem perto do quarteirão dos museus, o que ajuda muito a você fazer. Bom, Amsterdã você pode fazer totalmente a pé, foi o que a gente fez, andando, e obviamente por bicicleta, é a terra das bicicletas. Aliás, aqui fica um cuidado, para quem for de carro, andar de carro por Amsterdã, que foi o nosso caso que a gente chegou do aeroporto com o carro, você precisa tomar muito cuidado com as bicicletas, com os cruzamentos, porque você vai encontrar semáforos de bicicleta, de tram, que é o ônibus, urbano sobre trilhos, para pedestres, para os próprios carros. Então, quando você vai fazer um cruzamento, uma virada à esquerda, à direita, você precisa estar muito atento a que farol está aberto, né? Farol, semáforo, né? Depende da região do Brasil que a gente para não acabar tendo um acidente, ok? Mas depois, assim, de bicicleta, a pé, aquela cidade cheia de canais, que hoje muitos estão em reforma, né? Porque a cidade foi construída sobre diques. Eles foram fazendo até, sei lá, palafitas, ou seja, foram feitas em madeira, que justamente a cidade hoje até ela sofre, né, com alguns tipos de inundação, e eles estão agora reformando todas essas estruturas que fazem base para as pontes, porque elas foram feitas para suportar carroças, né? E hoje passam por lá carros, trams, que são coisas muito mais pesadas. Então, aos poucos, eles vão renovando essa estrutura, essa base, para que essas pontes aguentem e não venham a ceder. Bom, passeando por Amsterdã, você tem diversas coisas para olhar. Uma das coisas que a gente mais gostou, pela história, por ter lido o livro também, né, o Diário de Anne Frank, nós fomos visitar a casa de Anne Frank. Aliás, no conservatório, no hotel, você pode pegar os bilhetes para visitar todos os museus. Então, você já pode chegar lá com isso resolvido, que ajuda nas filas que você vai encontrar. É muito importante fazer isso com antecedência. Então, no Museu de Anne Frank, na casa de Anne Frank, na verdade, ficava
como um anexo, que ela chamou de anexo secreto no seu diário, a empresa que o pai dela, Otto, tinha quando veio da Alemanha para a Holanda, para poder fugir dos nazistas, mas acabou sendo alcançado. Anne Frank também nasceu na Alemanha, nasceu na cidade de Frankfurt, mas toda a família migrou para a Holanda assim que o pai se estabeleceu. Ele estabeleceu nessa empresa, trabalhou, se não me engano, ele saiu em 33 da Alemanha e trabalhou nessa empresa com ela, vamos dizer assim, ele trabalhando com ela aberta até 1942. Em julho de 42, quando ele percebe que a perseguição dos nazistas na Holanda também começa a ficar muito forte, a filha Margot, se eu não me engano, é chamada para fazer trabalho voluntário na Alemanha. Então, eles se escondem nesse anexo à empresa com a ajuda de uma das funcionárias dele, que sabia do que acontecia, né? Trazia alimentos para eles e tudo mais, em que eles de dia tinham que ficar calados e à noite eles podiam fazer alguma coisa porque não teria ninguém trabalhando na empresa e assim ninguém ia notar a presença deles lá. Eles ficam de julho de 42 até agosto de 44, quando a SS descobre o esconderijo. Não se sabe se por denúncia, se por uma busca em relação a outras questões, acabam descobrindo o anexo, isso não fica claro. O fato é que todos são enviados para campos de concentração, dos quais apenas o pai Otto retorna. Você consegue visitar a casa inteira, todos os cômodos onde ela dormiu com a irmã. Depois, no final da visita, você tem todo um museu com fotos, com relatos, com filmes, muito bacana, vale muito a visita. O Museu de Van Gogh, que fica do lado do conservatório, é imperdível. Eu não sou, bom, eu não visitei muito museu, por isso que não sou mais tão apaixonado. Mas ainda assim, o Museu de Van Gogh eu achei demais, achei imperdível. O de Van Gogh, como o de Monet, são duas coisas assim que me chamam muito a atenção. Eu gosto muito do estilo, dos quadros, da história dele, e acho que vale muito a pena. Depois temos ainda, né, o como é que fala-se? Rijksmuseum, não sei se é assim que pronuncia em holandês, que é um museu nacional, é também bastante interessante. Não perderia um passeio pelos canais de Amsterdã, muito gostoso, inclusive você vê as pessoas que vivem, né, em barcos ao longo dos canais, que é permitido também, e tem uma visão daquela cidade que era uma graça, né? Muito gostoso essa parte também. Ainda tem aí o Museu de Rembrandt, que também vale muito a pena ser visto, olhar a Estação Central, e tem diversos passeios que você pode fazer na região para ver, inclusive, os famosos moinhos, né? Nós ficamos uns 4 dias em Amsterdã, foi assim, tempo suficiente e muito agradável para se passar lá. Bom, aí finalmente a gente embarca no nosso barco, vamos chamar de navio, um barco, é um barco uma chata, né? Porque o rio não tem uma profundidade grande, mas é um barco bastante interessante e luxuoso. Quer dizer, você tem diversas companhias, vai? A Vikings, eu não vou lembrar das outras N que tem, mas acho que tem mais umas quatro que eu vi ali pelo menos. Mas a gente foi orientado a escolher a Uniworld e fantástico. Então, nós embarcamos no SS Antoinette, então um barco com no máximo 100 pessoas entre passageiros e tripulantes. É interessante você fazer a reserva antes, como eu falei na última, quando eu falei de planejamento, né, de viagens em navio, barcos, porque você tem alguns barcos, tem algumas quartos com sacada, que são muito mais agradáveis, e você tem outros quartos extremamente luxuosos também, mas só com janela, sem sacada, então depende muito da preferência que você tem. Com sacada é mais agradável, um pouco mais caro, mas eles esgotam muito rápido também. Então, lembrando, 2 anos de antecedência vale a pena para você escolher bem o seu roteiro e o barco e sua cabine. Todas as refeições e bebidas estavam inclusas, só coisas muito boas, jantares incríveis. Então vocês não vão me ver aqui falar de restaurantes nas cidades em que a gente parou, porque a gente preferia fazer um aperitivo, bebericar e jantar no navio. Todo tipo de comida que você possa imaginar, escargot, champanhe, tudo isso dentro do preço que não é um preço
muito barato, depois eu posso dar uma revisá-lo para deixar aqui anotado, mas que vale muito a pena por tudo que está incluso dentro desse passeio que eu vou narrando para vocês. Em cada parada, a gente tinha direito a mais dois tipos de passeio, que já estavam inclusos, e mais um pago se não quisesse nenhum daqueles três, ou você fazer o passeio por você. Existem no barco diversas bicicletas, então lá nas paradas que forem feitas, você pode solicitar, já reservar sua bicicleta para andar, ou escolher um dos passeios, ou ir a pé fazer o seu passeio, como você queira. Durante a travessia, eles também sempre têm uma parte cultural, em que eles contam história da arte ou história mesmo medieval, dos locais por onde a gente vai passando. Existe uma piscina também coberta, porque são várias as temperaturas do ano em que eles navegam lá, em que você tem à disposição, e todo atendimento muito individualizado, né, desde o início até o fim. Vale muito a pena, muito bacana. Bom, começamos então a embarcar no SS Antoinette por Amsterdã, e nossa primeira parada foi Colônia. Em Colônia nós optamos por não fazer nenhum dos passeios, já conhecia a cidade pelo tempo que eu morei na Alemanha, e acabamos optando por fazer um passeio a pé, né, para visitar todas os pontos turísticos, a famosa Catedral de Colônia, né, imperdível, o Fish Market, a Hohenzollernbrücke, que é a ponte que liga o centro histórico, né, de Colônia para as áreas mais modernas, para os comércios atuais, o Alte Market, que é belíssimo no Natal também, e o Neue Market e o Museu de Chocolate, para quem aprecia a iguaria, é fantástico, vale muito a pena. De lá, partimos para Koblenz. Em Koblenz, ela é Koblenz é muito famoso por ser a chamada Deutsche Ecke, que é a esquina alemã. Ali você tem o encontro do Mosel com o Reno. É um local muito bonito, onde está a estátua, inclusive, do Kaiser Wilhelm I, né? Ele foi um unificador da Alemanha, se não me engano, acho que ele antes chamava Guilherme II, eu vou pesquisar isso direito, mas foi ele que destituiu Bismarck, ele teve no confronto até a Primeira Guerra Mundial. Em Koblenz, é muito gostoso passear pelas duas margens do rio, em que você tem locais maravilhosos, tem restaurantes. Na própria Deutsche Ecke, na esquina, você tem um restaurante muito pitoresco. Como lá às vezes inunda, esse restaurante tem até um elevador mecânico, de pistão, que eleva a estrutura dele para que ele não seja inundado pelas águas. Ali é uma delícia você fazer esse passeio, passear pela cidade, mas depois pegar o teleférico e ir até a fortaleza de Ehrenbreitstein, que é uma fortaleza que foi feita para proteger a Prússia da invasão dos franceses. Se não me engano, ela não foi atacada e defendeu por 1000 anos, né, a Prússia dos franceses. Mas de cima dela hoje, né, sem pensar na questão bélica, além do museu que lá existe, você consegue ter uma visão da cidade, da esquina alemã como um todo, dos dois rios, dos navios e barcos circulando pelos dois rios, as pessoas, tomar um café lá em cima, ou uma bela cerveja, ou uma bia, porque tem um Biergarten, né? Em todo lugar tem um Biergarten no verão. E você pode apreciar alguma iguaria, tomar alguma coisa e ficar com aquela vista maravilhosa, que foi o que fizemos também.